qual é esse neurotransmissor tão precioso, essa molécula tão refinada, pode melhorar o nosso humor, que pode trazer equilíbrio para o nosso sistema de saciedade, diminuir a nossa compulsão alimentar e fazer com que fique mais fácil, aí sim, a gente ter uma alimentação saudável, que fique até natural alimentar-se de forma correta. Qual é a outra? Então, esse neurotransmissor, esse hormônio aí, né? Esse neurotransmissor é a serotonina. A serotonina é capaz aí, pessoal, de regular até mesmo o nosso sono, o apetite, a temperatura do nosso corpo. É considerado o hormônio da alegria, do bom humor. Pode ajudar a melhorar a sua libido. E ela é produzida a partir do triptofano. Por isso que a alimentação também tem relação direta com a produção dessa serotonina. Essa relação serotonina-triptofano, porque existem alguns alimentos que podem contribuir e muito para a melhora da sua produção de serotonina. Para quem não sabe, o triptofano ele é encontrado em diversos alimentos e plantas. E o nosso organismo não consegue aí produzir esse triptofano. Então você precisa consumir, né? Já a serotonina está presente no nosso organismo, no nosso sistema digestivo, nas plaquetas, né, doutor Cristiano? E a função da serotonina no organismo são diversas. Humor, apetite, sono, aumento da libido, que é importante também, principalmente após os 40 anos, na menopausa, a mulher reduz muito a libido e reduz o metabolismo, facilita esse ganho de gordura ali na região do abdômen, né? A serotonina também regula a nossa temperatura corporal, reduz o nosso nível assim, de agressividade, ajuda a melhorar a questão de bom humor, da gente ser mais feliz, mais tranquilo, e principalmente para emagrecimento, porque te deixa mais calma, mais equilibrada, e aí você consegue ter um emagrecimento mais fácil, né? As coisas começam a acontecer. Porque o que eu vejo, doutor Cristiano? As mulheres, principalmente as mulheres que nos acompanham, após os 30 anos, mas principalmente ali após os 40, 50, 60 anos, começam a acumular gordura onde a gente nunca queria acumular. Porque assim, quando nós estamos ali no auge da nossa produção hormonal, ali pelos 30 anos, o nosso corpo tem um formato bonito, né? Tem formato da mulher assim mesmo, aquele formato de violão, né? E depois a mulher começa a ganhar peso com muita facilidade e acumular gordura na região que a gente detesta, que é a barriga, ali no abdômen, né? Então a gordura no abdômen, ela vai aumentando de uma forma que a gente não sabe mais o que fazer. E para perder gordura e não perder massa magra, você precisa de uma alimentação que melhore os seus níveis de hormônio e de neurotransmissores. Então isso que é importante, essa questão da serotonina. E você falou muito bem, né, Nutri? O importante, esse hormônio mágico, esse neurotransmissor mágico que ajuda a sinalizar a saciedade. Então, quando você tem serotonina suficiente no cérebro, você não sente aquela fome excessiva. A tua compulsão alimentar, ela é controlada. Aí sim as coisas funcionam. Então, o controle da alimentação não pode ser simplesmente você pesar um alimento e medir uma caloria. Isso não vai funcionar. Não vai funcionar porque você não está corrigindo a base do problema. Você não está corrigindo o alicerce que está levando você à obesidade, ao sobrepeso. Uma das coisas que precisam ser corrigidas, e são mais de uma, são várias coisas, mas uma delas é a sua compulsão alimentar. E aí, quando você entende como controlar a serotonina, como melhorar a produção de serotonina, a compulsão alimentar se controla e automaticamente o seu organismo vai querer comer as quantidades certas. Você não tem que ficar pesando o alimento, colocando 200 gramas disso, 300 gramas daquilo outro, 100 gramas daquilo outro. Isso não existe. Na natureza, nenhum animal pesa a sua comida para comer, porque esse controle ele é natural para cada espécie. Assim, na espécie humana também é. Então, o controle do nível de alimentação, da quantidade, da qualidade da alimentação, ele se torna natural quando você controla esse hormônio. E é importante entender que para ele ser produzido, ele precisa de matéria-prima. Uma matéria-prima que nós não temos no nosso corpo. Portanto, se não consumirmos essa matéria-prima, não teremos produção desse hormônio. É simples assim. O nosso hormônio produz serotonina, mas só se tiver o tijolinho para produzir. Não adianta eu querer ter bons níveis de serotonina se eu não tenho a base da serotonina, que essa só consigo através da alimentação, que é o triptofano.
que é um aminoácido derivado de uma de proteína, pessoal. Olha só. E aí entram as proteínas aí como importantíssimas, né, no papel do emagrecimento. Entre esse e outros motivos mais. Outra coisa que eu queria falar, bem interessante para o pessoal que está nos assistindo, entender se eles podem estar tendo essa deficiência de serotonina, é quem sente muito cansaço constante, desconforto intestinal, baixa de libido, aumento de tristeza, depressão, podem ser sinais de baixa de serotonina no seu organismo. Fibromialgia, dores nas pernas, né? Na menopausa, a pessoa com muita dificuldade de emagrecer, isso tudo pode ser deficiência de serotonina. E aí a gente tem que lembrar, então, Nutri, mas o que causa essa deficiência de serotonina no meu corpo? Os níveis de serotonina no nosso corpo podem diminuir por diversos fatores, mas a alimentação é um dos principais. Então, se a sua alimentação está descompensada, principalmente em minerais, né? Então, a gente precisa falar aqui um pouco do magnésio, um pouco do potássio, que são minerais, selênio, que são minerais importantes, além dessa base, né, que é o triptofano. Outro fator são os níveis de estresse. Então, a pessoa, ultimamente, ela não pensa no hoje, ela pensa sempre no amanhã. Então, ela vive muito estressada, muito ansiosa. Então, quando a gente fala de serotonina, a gente tem que entender que uma alimentação inadequada, muito rica em alimentos processados, por exemplo, ela acaba com a sua flora intestinal, prejudica a sua digestão, que tem tudo a ver, né, doutor Cristiano? A digestão dos alimentos tem relação também com a produção de serotonina. E aí você tem uma menor absorção desse triptofano, que é de extrema importância aí para a produção de serotonina. Quando a gente fala em serotonina, e o Dr. Cristiano falou, né, dos aminoácidos, a gente lembra sempre das proteínas. As proteínas que mais popularmente todo mundo conhece, ela é um conjunto de aminoácidos. E esse conjunto de aminoácidos, muitas vezes, a gente coloca na nossa vida tão poucas vezes, né? E é muito interessante, né? Essa relação do nosso cérebro com o nosso intestino, né? Então, às vezes você tem o intestino preso ou o intestino solto, às vezes você tem gases, digestão lenta, cólicas intestinais, cólica abdominal, má digestão mesmo, né? Então, tudo isso a gente precisa entender. Quando você consome um alimento, esse alimento tem que ser bem digerido, bem absorvido, para que você tenha esses níveis adequados. E muitas pessoas, doutor Cristiano, comem pouco ou passam a ter fome. Tem gente que já tem hábito de comer muito pouco e tem pessoas que passam fome mesmo para emagrecer. E toda vez que ela passa fome, parece que ela faz efeito contrário. Aí que ela não emagrece. E sim, porque você está com deficiência, você não está com excesso, né? Esse aumento de gordura no seu corpo não é consequência de um excesso, né, de algum alimento, é consequência da falta de alguns macro e micronutrientes. E está aí um grande equívoco, né, quando as pessoas contam calorias, porque elas desconsideram completamente a qualidade dos alimentos. Então, considera só o número de caloria que o alimento tem. Só que esquece que, às vezes, um produto alimentício zero caloria pode induzir uma compulsão alimentar terrível nela. E um alimento calórico pode induzir saciedade. Então, muitas vezes, um alimento calórico vai emagrecer, vai facilitar o emagrecimento, e um produto alimentício zero caloria vai induzir o ganho de peso. Mas como isso, não é possível engordar consumindo zero caloria? É possível, e estudo atrás de estudo tem se confirmado isso. Por quê? Porque o que engorda propriamente não são as calorias, o que engorda é o desequilíbrio hormonal causado pela alimentação, muitas vezes de zero caloria. É preciso entender que não há simples soma de calorias que vai fazer você engordar ou emagrecer, né? O que vai fazer você engordar ou emagrecer é como está o seu equilíbrio hormonal e de neurotransmissores. E aí o foco é muito diferente. Posso consumir um alimento calórico que vai induzir a minha saciedade, controlar minha compulsão alimentar e fazer com que eu me alimente melhor. E não se trata de comer menos, se trata de comer melhor. Ninguém engorda porque come demais, as pessoas engordam porque comem errado. E as coisas certas não são aquelas que as pessoas acreditam que são, porque todo mundo acha que tem que comer alimento zero caloria.
E aí a pessoa vai lá falar, mas então é só consumir o zero caloria que eu estou emagrecendo. Não, porque o zero caloria está danificando o teu metabolismo. O zero caloria está interrompendo a tua produção de serotonina. E aí a tua compulsão fica cada vez mais intensa. E você está lá fazendo dieta e a cada dia mais compulsiva, né? Estão fazendo um monte de coisa e achando que estão fazendo uma super vantagem, estão comendo pouco, fazendo dietas restritivas e, na verdade, estão atrapalhando a sua produção de, entre outras coisas, da serotonina.